na continuidade, então, de onde nós paramos, né? Nós falamos até o verso de número 12. Foi isso, né? Então, até o verso de número 12. Vamos para o verso de número 13. Aqui lendo, ó. Ah, tá, desculpa, não. O 13, na verdade, eu acho que eu anotei errado aqui. O 13 vai falar dessas ondas que eu falei, né? Ondas impetuosas do mar, né? Estrelas errantes, enfim, são características. Ele usa metáforas aqui, né? A gente chama de metáforas. Comparações para mostrar características, né? Negativas desses líderes aí, que é o verso 13, tá? Do verso 14 ao 16, eu quero ler com vocês, ele vai pegar duas aqui, ele vai dar duas advertências, melhor dizendo, uma antiga e uma recente. Então, olha que coisa interessante. Ele vai advertir eles com o exemplo lá dos antigos e o exemplo dos atuais, tá? Então, verso 14 até o 16, ó. E destes profetizou também Enoque, ou seja, já havia alguém falando a respeito de líderes com essas características. E ele fala, ó, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, olha o segundo exemplo que ele pega, o segundo escrito, melhor dizendo, popular lá dos judeus. O primeiro foi o livro de Moisés, né? A gente não está falando dos livros da Bíblia, não. Eram escritos que eles tinham, tá, na cultura como sendo de Moisés, para falar do arcanjo Miguel disputando, né, lá com o diabo. E agora ele pega um livro que na cultura judaica também era um livro, né, aí que eles extraíam informações a respeito de Enoque, profecias de Enoque. Esses livros, como eu disse, eles não tiveram inspiração divina, eles não entraram na Bíblia, mas a cultura hebraica tinha eles como uma fonte de informação também. E aí ele pega o exemplo aqui de Enoque, ó, dizendo que já viria também, né, aí esse tempo onde Deus traria o juízo. Olha que coisa interessante. Enoque, nesse livro de Enoque, amados, vocês acham, isso aí dá para comprar, tá? Esse livro de Enoque, esses escritos da sabedoria judaica, esses livros, eles vendem nas livrarias, né, cristãs, aí na prateleira teológica, até a internet, aí talvez vocês consigam achar. Se vocês se interessarem, me falem, que eu faço uma pesquisa lá, vejo se consigo algum livro para vocês, ou algum site, alguma coisa assim, só para vocês entenderem mais ou menos aí o conteúdo deles, tá? Mas aqui, ó, só para dar um resumo para vocês, esse livro de Enoque, ele trazia trechos como Deuteronômio capítulo 33, verso 2, aí se vocês depois forem na Bíblia, fica fácil, né? Para vocês descobrirem aí o que esse livro trazia de informações, tá? Então, Deuteronômio 33 e 2, Zacarias capítulo 14, versículo de número 5, e Isaías 66, verso 15 e 16. Se vocês lerem esses três textos bíblicos, vocês vão ver que eles tratam de juízo, tá? De juízo de Deus contra líderes nos últimos tempos. Então, Enoque trazia essas citações aí. E é por isso que o Judas aqui, ele cita, né, esse livro de Enoque, porque traz aí essa mensagem, essa advertência, né, para que Deus ia trazer o juízo sobre esses líderes aí, tá? Então ele deu um exemplo lá dos antigos, ele vai dar um exemplo agora dos atuais, ou seja, de Paulo, de Pedro e de João. A sequência nem foi essa que eu coloquei aqui, eu coloquei Pedro, João e Paulo. Então olha só, verso 17 ao 19, vamos ler aqui no texto, ó. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Lembra que eu falei que eles faziam o que queriam na vida sexual? Então olha aqui o verso 19 dizendo, né? São pessoas que causam divisões
sensuais, né? Erotizando muitas vezes aí as relações. Então olha que coisa interessante, o Judas vai falar então dos apóstolos agora atuais, o Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 ao 3, Pedro traz então aí esse texto que ele cita, né, que os apóstolos trouxeram a respeito desses líderes maus, tá? Primeiro, João também, né, o apóstolo que ele fala também inclui João, 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 3, também João vai falar desses falsos mestres, líderes corruptos, tá certo? E por fim, Paulo também está incluso aqui no verso 17, que ele diz que os apóstolos do Senhor também falaram a respeito desses líderes. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 9, o apóstolo Paulo também se refere a esses líderes maus, né? Esses homens aí que transtornavam aí uma casa inteira, igrejas e tudo mais, tá? Então todos eles falaram que mestres corruptos viriam, tanto como eu disse, lá dos antigos, né? Como o Paulo, o Pedro e o João disseram, líderes virão, à medida que for se aproximando o final dos tempos, esses líderes vão aumentando cada vez mais o número dessas pessoas, tá? Líderes aí corruptos. Então, todos esses falaram que mestres corruptos viriam para distorcer as boas novas de Jesus. E hoje, infelizmente, a gente vê como isso é verdade, né? E aí, amados, para encerrar aqui a carta, a abordagem de Judas, vai do verso 20 até o 25, né? O que ele fala então? Tá, como que a gente combate esses líderes? Né? De que forma a gente pode combater esses líderes? Na apologética, no contra-argumento? Necessariamente não é isso que Judas ele propõe. Olha que coisa curiosa, e serve para nós, como eu disse, né? Também para que a gente aplique na nossa vida. Como combater esses falsos mestres, tá? Verso 20 ao 25. Ele diz aqui, ó: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservando a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Veja bem. Deixa eu fazer uma pausazinha rapidinho aqui, antes que a gente continue na leitura. Paramos no 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Irmãos, o que tem de gente hoje dentro de igreja, o que tem de gente hoje seguindo pessoas nas redes sociais, os YouTube da vida, aí, Instagram e tudo mais, o que tem de pessoas seguindo líderes que são corruptos, e essas pessoas, elas não têm firmeza espiritual, e quando a gente vai falar alguma coisa, elas ficam duvidosas, achando que a gente está falando mal de homens de Deus, né? Então, olha o que Judas fala aqui. Qual é o comportamento nosso contra esses falsos mestres? É se apiedar dessas pessoas que são enganadas por eles, né? Veja bem. Então, o que Judas fala não é nem para combatê-los diretamente numa fala, num contra-argumento, mas a nossa vida, a nossa conduta é a denúncia maior da corrupção desses homens, tá certo? Da nossa vida santa. A nossa vida, como Judas diz aqui, ó, uma vida de edificação mútua, vida comunitária, uma vida de fé, santíssima fé ele fala, uma vida de oração, uma vida de amor, de misericórdia e de piedade. Ele diz que é assim que a gente vai combater os falsos ensinos nos últimos tempos. Tá vendo que nem sempre é uma questão, lógico, também, né? A gente precisa contra-argumentar, a gente precisa desmontar os falsos ensinos, mas é a vida acima de tudo, amados. É a vida que evidencia se nós somos ou não de Deus, se nós estamos ensinando ou não as coisas que são verdades de Deus, se nós vivemos isso, tá certo? Viver a palavra é muito mais poderoso do que muitas vezes pregá-la no sentido do discurso. Temos que unir as duas coisas. O ideal é isso, que a gente una as duas coisas, o ensino correto e a vida que corresponda ao ensino. Vamos continuar no verso 23? E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ele fala aqui de uma maneira figurada, né? Sobre o pecado. Verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então aqui
ele acaba com louvor a Deus, versos 24 e 25, ó. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, percebam, amados, aqui, como é intensa, né, a carta de Judas a esses irmãos aí que estavam sendo bombardeados, né? Estavam sendo prejudicados por falsos ensinadores, falsos líderes. E essa carta, embora, como eu disse, sendo curtinha, 25 versículos apenas, capítulo único, mas como ela traz, né, essa densidade, como ela traz essa profundidade, como ela traz essa mensagem poderosa de advertência contra os falsos ensinadores, para que a gente possa ter muito cuidado para não ser prejudicado por eles e para que a gente também, de alguma maneira, salve, no sentido de resgatar essas pessoas desses ensinos heréticos, dessas pessoas corruptas, tá? Ah, tá, deixa eu fazer aqui a recomendação. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre o que nós estudamos aqui hoje? Sobre Judas? Carta de Judas? Se tiver, pode falar. Se não tiver, eu quero aqui, ó. Está vendo? Deixa eu ver aqui para pegar as duas câmeras, ó. Tá enxergando aí, amados? Vocês estão, né? Judas, é um comentário, tá, de Judas. Aqui é outra câmera aqui, ó. Deixa eu ver se é que são as da reflexo, né? Cláudio Dionor de Andrade é o autor, tá? O escritor aqui, ó. Aqui, mais bonitinho, né? Pronto, aqui. Se vocês quiserem se interessarem mais pelo livro de Judas, aqui a gente teve um estudo panorâmico que a gente chama, né? Só pontuando algumas coisas, mas se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre essa epístola, vale o estudo, tá? Muita coisa boa ainda para extrair, né? Que a gente não abordou por conta do tempo aqui, mas esse livro aqui eu recomendo. Tem outros, claro, mas esse aqui eu recomendo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.